atentos ao texto, por favor. Diz assim: e el Senhor Deus hizo roupa de pieles. Estou falando del 3:21. E el Senhor Deus hizo roupa de pieles de animales para Adán e sua esposa. Amém? Vou repetir. E el Senhor Deus hizo roupa de pieles de animales para Adán e sua esposa. Agora vamos ao 3, del 1 al 13. Diz assim: la serpiente era el más astuto de todos os animales selvagens que o Senhor havia hecho. Certo dia le perguntou a la mujer: ¿de veras Deus les dijo que não devem comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestou a mulher. É solo del fruto del árbol que está en el medio del huerto, del que não se nos permite comer, dijo Deus. Não devem comerlo, nem sequer tocarlo. Se lo hacen, morirão. Não morirão, respondeu a serpente a la mujer. Deus sabe que enquanto comam del fruto, se les abrirão os ojos e serão como Deus, com el conhecimento del bien e del mal. La mujer quedou convencida. Repito, la mujer quedou convencida por la serpiente. Viu que el árbol era hermoso e su fruto parecia delicioso, e quiso a sabedoria que le daria, assim que tomou del fruto e lo comió. Depois le deu pouco a seu esposo, que estava com ela, e ele também comeu. Nesse momento, se les abriram os olhos, e de pronto sentiram vergüenza por sua desnudez. Entonces, coseram hojas de higuera para cobrir-se, ou para cobrir sua desnudez. Quando soplava a brisa fresca de la tarde, el hombre e sua esposa oyeron al Senhor Deus que caminhava por el huerto. Assim que se esconderam del Senhor Deus entre os árboles. Então el Senhor Deus chamou al hombre: ¿Dónde estás? E el hombre contestou: te oí caminhando por el huerto, assim que me escondi, tuve medo porque estava desnudo. Quem te dijo que estava desnudo? Le perguntou o Senhor Deus. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordenei que não comieras? E el hombre contestou: la mujer que tu me diste foi quem me deu el fruto e eu lo comi. Então o Senhor Deus le perguntou a la mujer. ¿Qué has hecho? La serpiente me engañó, contestou ella. Por isso comi. Amém? Repitam comigo: um novo ropaje de glória. Repitam forte, como quem crê. Um novo ropaje de glória. Repitam comigo: el Senhor Jesus me deu um novo ropaje de glória. Queria dizer-lhes lo siguiente: Deus criou el hombre com um ropaje de glória. Era algo sobrenatural e mais adelante les vou explicar com mais detalhes. Deus criou al hombre com um ropaje de glória. Pero a pergunta é: como
el hombre perdió este ropaje de gloria. Y aquí el texto que hemos leído es muy claro. Lo primero que el hombre hizo para perder el ropaje de gloria que Dios le había dado fue empezar a hablar con la serpiente. La serpiente, es decir, Satanás se incorporó en la serpiente. Y la serpiente, la antigua serpiente que es Satanás, es seductora. Ella engaña. Ella más distorsiona la palabra de Dios. En el texto tú has visto que la serpiente llegó para la mujer y dijo: es verdad que Dios dijo que no podéis comer de ningún árbol del huerto. Y la mujer sabía que ella tenía la palabra de Dios y dijo: no. Dios dijo que podemos comer de todo, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no. Entonces, en la conversación, la serpiente va más profundo. Y dijo: sí, es verdad. Solo que Dios dijo esto, porque, claro, en el día que vas a comer, seréis como Él. Vas a saber la diferencia entre el bien y el mal. Y yo estaba pensando en esta conversación. E pensei, ¿qué significa esta conversação hoje? Quando es que uma persona habla com a serpiente? Mejor, como es ou quando um creyente está hablando com a serpiente? Está hablando um creyente com a serpiente quando empieza a pensar em coisas ilícitas. ¿Sabías que la serpiente, el diablo, não pode saber lo que tú estás pensando? Solo Deus sabe em lo que tú estás pensando. Solo Deus sabe em lo que tú estás sentindo agora mesmo. Solo Deus tem todo o conhecimento. Pero la serpiente pode lançar flechas e lançar pensamentos em tu mente. Então, quando tu empiezas a falar com ela, quando tu empiezas a alimentar estes pensamentos. Por exemplo, a serpiente lança em tu mente que uma determinada persona não é boa. Então, tu empiezas a pensar, esta persona não é boa. E tu empiezas a cortar relação com esta persona, empiezas a marginar esta persona, porque a serpente introdujo este pensamento em tu mente e tu estás alimentando. Alguém já disse o seguinte, que tu não podes impedir que as aves voem sobre tu cabeça, pero tu podes impedir que elas hagam caca. Tu podes impedir que elas hagam nido. Tu podes rechazar estes pensamentos. Tu podes rechazar um pensamento impuro. Tu podes rechazar um pensamento imoral. E quando tu rechazas, tu estás dizendo: não, Satanás, minha vida é consagrada a Deus. Eu tenho um pacto com o Senhor Jesus. Eu lhe sirvo, eu sou de Ele. Não tenho nada contigo.
Quando tu, como creyente, pode entrar em conversação com a serpiente? Quando empiezas a assistir uma película, ou entras em uma página de internet, e tu sabes que aí há pornografia, tu sabes que aí há suciedade, pero tu entras, tu estás entrando em conversação com a serpiente. Todos nós sabemos, e quero adelantaros, que em Cristo Jesus temos um novo ropaje de glória. O apóstolo Juan, e não sei se vai sair em pantalla, em el capítulo 1, disse que Jesus, el verbo, se hizo carne e habitou entre nós. E hemos visto su glória como a glória del unigênito del Padre. Es decir, em Cristo Jesus temos este novo ropaje. Pero queria decirles que se tu das um passo para crer em Jesus, ou se tu has creído em Jesus, tu tens esse sello. Pero a partir do momento que tu entras em conversação com a serpiente e empieza a hacer coisas ilícitas, coisas imorales, coisas impuras, empieza a meterte em mentiras, que a gente diz que é mentira piadosa, tu empiezas a conversar com a serpiente e ela pode roubar tu herência. Assim que espavila, abre os olhos, não entra em conversação com a serpiente, rechaza sus saetas, rechaza sus engaños, levanta-te em fé, creia que tu promessa é grande, creia que tu Deus é grande, creia que tu Deus é Padre e Ele sabe de tus necessidades. Eu não sei quantos estão entendendo. O texto diz que Eva conversou com a serpiente. E a serpiente argumentou com ela. E habéis visto aí, disse, la mujer quedou convencida. Pergunto, convencida por la palavra de Deus ou convencida por la palavra de la serpiente? Ela foi enganada. Aí há uma quantidade de ensinança, porque Deus havia dito para que o homem guardara o horto. Tu tienes que guardar e cuidar tu huerto. Em tu huerto estão tus promessas. Em tu huerto está tu bendição. Em tu huerto está lo que tu necessitas. Pero el hombre se despistou. Primeiro, deixou sua mulher solita. Não deu a proteção que devia dar. Segundo, depois que a mulher comeu do fruto e vino a ele e lhe deu o fruto, disse que ele comeu. Ele comeu o fruto. O apóstolo Pablo disse, Tony, que o pecado entrou em el mundo não foi por la mulher, foi por el hombre. Deus deu responsabilidade ao homem de ser el sacerdote espiritual de su casa. Tu, marido, padre,
tienes la responsabilidad delante de Dios. Dios te va a pedir cuentas de tu responsabilidad sacerdotal de tu casa. Tú necesitas cuidar a tu esposa, tú necesitas cuidar a tus hijos, tú necesitas cuidar a tu huerto, porque tus promesas están ahí. El hombre não cuidou. E sabe o que passou? Sabéis? Quando a mulher deu ao homem para comer o fruto, ele tinha que tomar uma decisão: comer e cair com ela, rechazar e perderla. Ele não queria rechazar a mulher. Ele preferiu rechazar a Deus. Eu estou aqui para dizer-te: Jesus disse: aquele que ama mais a sua família, aquele que não está disposto a deixar, a renunciar coisas por causa do reino de Deus, ele disse: não és digno de mim. E o homem comeu del fruto. Então, quando ele come del fruto, diz o texto que imediatamente aconteceram três coisas. A primeira, se viu desnudo. A segunda, sentiu vergonha. E a terceira, se escondeu. A primeira, se viu desnudo. A segunda, sentiu vergonha. E a terceira, se escondeu. E então, quando Deus, que a cada final de tarde passeava por el horto, podeis imaginar? Deus mesmo, personalmente, se revelava al hombre en el frescor de la tarde. Y cuando el hombre escucha los pasos de Dios, se esconde. Entonces, primeiro ele sentiu vergonha. O primeiro ele se viu desnudo. Segundo, sentiu vergonha. Terceiro, que é que me saltei, se cobriu com hojas. E quarto, se escondeu. E aí viene, queria resumir para que podáis entender. Aí viene a manifestação de Deus e a confrontação. Deus está passeando por el huerto e chama por el homem. Queria dizer que Deus te está chamando por ti. Não sei se tu te estás dando conta, pero Deus te está chamando a sua presença. E então, quando o homem vê que Deus le estava allí para falar com ele, ele se esconde. Deus le pergunta: ¿dónde estás? Deus está perguntando agora mesmo: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu coração? ¿Dónde está tu compromisso? ¿Dónde está tu seriedade? ¿Dónde está a verdade que deve estar dentro de ti? ¿Dónde está tu família? ¿Dónde estão tus hijos? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Deus te está perguntando. Quizás estés na pornografia. Quizás estés na mentira. Quizás estés na imoralidade sexual. Quizás estés no roubo. Quizás sutilmente estés na indiferença, na superficialidade. Quizás estés na religião. E Deus te está perguntando: ¿dónde estás?
por favor, dime onde está. Eu te pergunto, Deus não sabia onde Adão estava? Claro que sabia. Não era Deus quem não sabia onde Adão estava. Era Adão que não sabia nem sequer onde ele estava. E Deus trai Adão. Ele disse: eu me escondi. Por que te escondiste? ¿Acaso entraste em pornografia? ¿Acaso entraste em masturbação? ¿Acaso entraste em fornicação? ¿Acaso tocaste coisas que não te perteneciam? ¿Por que te escondiste? E então aí viene lo que podemos chamar de transferência de culpa. Quando Deus disse: quem te deu que comiera? E que es que o homem dijo? La mujer que tu me diste. O que ele estava dizendo com isso? O que ele estava dizendo aqui atrás com isso? La mujer que tu me diste. O que estava dizendo? Era a culpa da mulher? Era a culpa de Deus. Ele estava dizendo: la mujer que tu me diste. Em outras palavras, o homem estava dizendo assim: eu estou nesta situação porque tu me has abandonado, porque tu me deixaste em uma situação delicada, porque tu me diste esto, me diste este trabalho, e este trabalho me corrompeu, me diste esse ordenador me corrompeu, me diste essa família me quitou do propósito, me diste esta empresa que... Não, ele estava dizendo: tu, Senhor, eres el culpable. Transferência de culpa. Quando uma pessoa está apartada de Deus, o primeiro que ela faz é esconder-se. Pero o segundo que ela faz é excusar-se e transferir e culpar a los demás. E generalmente, em la iglesia, somos nosotros los pastores los culpables. Isto passou com Jesus. Vino la tormenta em la barca. Os discípulos pensaram: vamos a hundir-nos. E então Jesus descansava. Diz que Jesus dormia em la barca. E então vão os discípulos e dizem: maestro, tu não te das conta de lo que estamos passando? Como aquele que chega e diz: es que os pastores não sabem lo que passo eu. Vosotros tampouco saber lo que passo eu. Lo que passei eu. Lo que passamos nossa família, para que hoje tu estiveras aqui recebendo a palavra, o preço alto que tuvimos que pagar para que tu receberas o mensagem de vida. Tu não sabes o preço que Jesucristo ha pagado por tu vida. Tu não sabes o preço, a entrega, o sofrimento, a humilhação que Ele sofreu por ti. Tu não sabes, tu não tens ideia. Pero de glória a Deus, o Senhor me está falando, o Senhor me está abrindo os olhos. A pergunta é: por que o homem se sentiu e se viu desnudo? Repita comigo. Quando ele pecou, ele perdeu a roupa de glória. Fisicamente, o homem não tinha vestimenta, porque a vestimenta mais importante
de la vida de una persona no es estar con algo físico, es la cobertura espiritual del Altísimo. La cobertura espiritual del Altísimo salva tu casa, resgata tu familia, transforma tu história, e tu estás preocupado em cobrir-se com algo material. Escúchame bem. Não é possível cobrir uma necessidade espiritual com recursos físicos. Tu jamais podrás cobrir tu necessidade espiritual e de tu família com dinheiro, com uma boa posição, com coches, com casas. Isto é uma necessidade básicas que todos temos, pero esto não pode cobrir a necessidade espiritual de tu vida e nem de tu família. Lo único que te pode cobrir é o ropaje de glória del Senhor Jesús, que te cuida, que te protege, que hace um muro de proteção sobre tu casa e sobre tus hijos. Escuchadme, há muitas famílias creyentes, pessoas buenas, pessoas que lutam por sua casa, pero lutam com forças físicas, com recursos físicos. Isto não é suficiente. O que tu família necessita, lo que tú necesitas, la herencia de tus hijos, la verdadera herencia de tus hijos no está a nivel material, es algo de la dimensión eterna que solamente puedes arrebatar con la persona del Señor Jesucristo. Escuchadme. ¿Por qué el hombre tenía un ropaje de gloria? Si vamos ao texto, não sei se sale em pantalla, vamos ver que o homem foi criado a la imagem e semelhança de Deus. É algo que tem que ver com a identidade do homem. Não é algo físico, porque Deus é espírito. Tem que ver com algo de dentro do homem. Tu foste criado a la imagem e semelhança de Deus. Por isso, não há como suprir esta necessidade de Deus em tu vida com recursos humanos, com dinheiro, com posição, com casas, com bienes. Não há possibilidade, porque é algo inato de Deus que solamente pode Deus dar. Disse alguém com muita sabedoria que em nosso coração há um espaço, uma medida que solamente pode ser suplida por Deus. Por isso o Senhor disse: Hijito mío, dá-me tu coração, dá-me tu coração. O homem foi criado a la imagem de Deus. Segundo lugar, o homem foi formado por las próprias mãos de Deus. Podeis imaginar, ele correu o polvo de la terra, Walter, e começou a dar forma. Repitam comigo: imposição de manos. A primeira imposição de manos em la Bíblia, Deus formando al hombre. Pero esto não ilustra solamente o homem aí em el início, Juan. Através deste mensagem, porque a Bíblia é um livro de princípios, de instruções. Através deste hecho de que Deus foi formando, dando forma ao homem,
está a enseñança que de la mesma maneira que Deus hizo com Adão, Deus também hizo contigo. Tu fostes formado à la imagem de Deus, pero tu próprio corpo, tu própria vida foi dando forma pelas manos próprias del Senhor. E o apóstolo Paulo disse que nós fomos criados em Cristo Jesus. Podemos dizer recreados aí, recreados, reformados, restaurados a la imagem de Deus. Forma, pero não só isso. Este ropaje de glória, Cristian, Davidcito, este ropaje de glória, tinha que ver que Deus, además de haver nos criado a sua imagem, haver dado forma a nós outros, ¿sabes mais lo que Ele hizo? Ele soprou sobre ti o Espírito de vida. Ele soprou sobre tu interior o Espírito de vida. Por isso, quando o homem desobedeceu, ele perdeu a roupagem de glória. Então ele se quedou desprotegido, desprovido. E queria dizer-lhes uma verdade mais. Satanás sabia que jamais podia tocar em el hombre. Satanás sabia que o homem tinha este roupagem de glória que lhe dava proteção. E a única maneira que ele podia afetar o homem era que ele roubasse, se ele roubasse o roupagem de glória. E a única maneira de roubar o mensagem de glória que o homem tinha, que lhe envolvia, que lhe protegia, era que o homem desobedeciera a voz de Deus. Todas as vezes que tu violas princípios, entra em lugares que não deve entrar, toca em coisas que não devem tocar, todas as vezes que tu violas princípios, tu te quedas desprotegido e tu família também. Ayer hablávamos sobre uma pessoa que quando estava em vida real, ele se suicidou, se matou. Chegou a assistir algumas poucas vezes em la igreja. O diabo vino para matar, roubar e destruir. Ele, quando pequeno, havia visto seu padre se suicidando. E todos os dias ele ouvia vozes e dizia: hace como tu padre lo hizo. Hace como tu padre lo hizo. Hace como tu padre lo hizo. Hazlo. E ele lo hizo. Assim é Satanás. Ele, quando quer roubar-te a roupagem de glória, ele não está preocupado só contigo. Ele está preocupado com tus filhos. Ele quer afetar a tus filhos. Ele quer afetar tus netos. Ele quer afetar tus generações. Pero eu tenho boa notícia. Eu tenho boas notícias para ti. Para isto se manifestou o Hijo de Deus, para deshacer toda obra de maldade. E queria dizer-lhes algo para cerrar. Algo muito importante. A provisão de Deus. A provisão de Deus para tu vida. Escuchadme bem. A Bíblia em Apocalipse habla sobre isso. Não sei se tu te has dado conta em el texto que quando o homem se escondeu,
Quando o homem se cobriu com hojas de higuera, quando Deus confrontou ao homem, al final, Deus correu roupas de piel e cobriu, quitou a roupa de hojas, recursos humanos, e puso a roupa de piel. ¿Sabe lo que Deus estava dizendo ao homem? Tu has perdido a roupagem de glória. Pero eu quero dizer-te o seguinte: vai chegar o dia em que o Cordeiro de Deus será sacrificado, su sangue será derramado, e novamente tu serás alvejado, embranquecido, lavado por la sangre del Cordeiro, e vais a receber ropaje, novo ropaje de glória. Eu estou aqui para dizer-te que o Senhor Jesucristo pagou preço muito alto para que tu tenhas novo ropaje de glória.